Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos aí a mais um Elo Tricolor. Isso aí, eu sou o Otávio Freitas. E eu sou o Rodrigo Carvalho e a gente hoje vai falar sobre torcida. Exatamente, hoje o tema é o que é a torcida que conduz. Torcida que conduz. Primeira coisa que eu quero te perguntar, Otávio, você concorda com essa expressão aí de que a torcida conduz? Como é que é isso aí? Eu concordo plenamente. E cara, por que disso? Me porque fala aí. é o seguinte, falando um pouco da chamada década perdida do São Paulo, começando depois de 2012, né? Não, mas você começa assim, eu não gostei dessa Começando história, desse não. jeito, com a década perdida, tem vários movimentos muito interessantes da torcida de São Paulo, né? Que ela é uma até mais ou menos 2016, 2017, e é uma virada de chave, né? Depois de 2017, ela é outra completamente diferente. Porque mesmo com times medianos para bem ruins, que brigaram contra rebaixamento, o São Paulo ele nunca chegou perto de disputar a segunda divisão, mesmo frequentando a zona de rebaixamento algumas vezes, que é uma coisa muito engraçada, que inclusive o Casimiro, né, que é um streaming famoso, né, ele falou, o São Paulino ele não sabe o que é lutar para não cair. O São Paulino ele acha que ele tem essa noção, mas ele nunca lutou de fato para não cair. Essa sensação de, por exemplo, vamos fazer 45 pontos. Não é uma sensação verdadeira, né? Porque pro São Paulino é uma coisa diferente, é uma sensação diferente. Mas mesmo com esses times que beiraram muitas vezes a desastrosos, a gente não caiu. Então eu acho que é uma coisa muito da torcida. Que aliás, isso aí é um tema para um outro episódio nosso aí, que a gente vai discutir sobre essa questão de cair para a segunda divisão, se a gente já teve próximo, porque tem uns rivais aí que ficam levantando um questionamento sobre a gente ter caído ou não naquele Campeonato Paulista e tal, que inclusive o Thiago lá do Universo Tricolor até falou pra gente, tem essa pauta aí, a gente vai falar sobre isso, viu? Um abraço aí pro Thiago, amigão nosso aí do Universo Tricolor, né, cara? Exatamente. Que a ideia dele foi boa, a gente vai mostrar que não tem essa história de rebaixamento de São Paulo. E o mais engraçado é que no ano seguinte a gente é campeão do Campeonato Paulista. Então assim... É uma coisa completamente sem nexo, sem lógica. Totalmente sem lógica. Mas continua aí. Continuando, antes de falar sobre a minha perspectiva, eu gostaria de perguntar pra você como é que você via a torcida do São Paulo na época que você começou a torcer, que é final dos anos 80, começo dos anos 90, por aí. Sim. Quando você tinha mais ou menos minha idade, né? Um pouco mais novo. Um pouco mais novo. Mais novo. Primeiramente, assim, né, eu comecei a torcer pro São Paulo, isso aí depois a gente vai até conversar sobre isso. Comecei a torcer pro São Paulo meio que num momento assim, que meu pai, ele torce pro Atlético Mineiro e gosta do Fluminense, né? Aí eu até dou um desconto, porque o Fluminense é tricolor e tal, né? Então tá ali próximo e tal. E assim, quando eu comecei a entender de futebol, até tem uma foto minha que todo mundo me zoa, depois eu vou mostrar essa foto aí pra vocês, que eu tô num carrinho lá com a camiseta do Fluminense. Eu tinha o quê? Uns 2 aninhos, mais ou menos, né? Todo mundo me zoou, mas não era Fluminense e tal. Pô, meu pai colocou a camisa em mim e tal. O benefício da dúvida fica pra mim, porque assim, pelo menos era tricolor. Mas brincadeiras à parte, quando eu comecei a entender um pouquinho mais de futebol, eu tive a oportunidade de assistir a uma dupla, cara, Silas e Miller. E aí foi quando eu comecei a entender de futebol. Meu pai não estava ligando muito para futebol, então... E ele também nunca foi um cara assim que ficasse enchendo o saco com isso, igual eu fiz com você, né? Que eu te enchi muito o saco, eu acho. Que eu queria que meu filho torcesse pro São Paulo de qualquer jeito e tal. Eu acho que deu certo. Mas... E aí eu comecei a torcer pro São Paulo, vendo aquela dupla jogando e tal, no final dos anos 80 já, né? Meados pro final dos anos 80. No início dos anos 90 vem aí a era Tele, cara, né? Então assim, o São Paulo só ganhava. Então a torcida são paulina, aí ao longo dos anos 90, início dos anos 2000, né? Ficou muito mal acostumada, né? Então acabou que isso trouxe uma consequência pra gente de ser aquela torcida que gostava muito da vitória, né? E aí quando o time não tava lá muito bem, cara, o que acontecia? O pessoal meio que abandonava.
Você via pela renda do jogo, né? Pelo público do jogo, cara. São Paulo não estava bem, a torcida sumia do estádio. E isso me incomodava muito, porque eu falei, pô... Porque assim, São Paulo perdendo ou ganhando, cara, eu vou sair com a camisa do São Paulo mesmo, eu não tô nem aí, né? Eu sou professor também, eu tenho uma jaqueta, acho que eu tinha, porque teve um cara que me tomou essa jaqueta, uma jaqueta do Tele, né? Retrô. E, pô, quando tá frio, eu saio com essa jaqueta pra dar aula, pô. Saía, né? Que agora eu tenho um cara aqui que me pegou essa jaqueta. E depois a gente mostra a imagem da jaqueta. E aí a molecada, como é que você não tem vergonha de usar isso daí? São Paulo tá perdendo, São Paulo... Eu falo sempre, cara, eu sou torcedor de São Paulo. Eu não torço só quando São Paulo tá ganhando. São Paulo pode estar mal, velho, que eu tô torcendo. Então eu acho que na época em que eu acompanhei, assim, que eu comecei a torcer pro São Paulo, a torcida era muito mal acostumada e eu percebia que quando dava alguma coisa errada, ela sumia do estádio. Né? Não sei se você tem essa percepção também, né? Lógico que você não vivenciou isso, mas você já deve ter estudado sobre isso, é um cara que gosta muito da história. E o que você me diz? Você também tem essa percepção? Também tem essa percepção, inclusive tem um dado muito interessante, que é sobre a Libertadores de 92, né? A média de público de São Paulo era muito baixa até a semifinal, que eu não lembro contra qual time é a semifinal, só que a média aumenta. Disso. E na final, inclusive, são mais de 120 mil pessoas. Então, é interessante que a torcida do São Paulo tinha muito esse perfil nos anos 90, inclusive até nos anos 2000. O Rogério Ceni, inclusive, tem uma fala, né? Que a alcunha de mais popular veio do Rogério Ceni. O Rogério Ceni que falou que o São Paulo é o clube mais popular do Brasil. Porque eu lembro dele falar, né? Que ele tinha acabado de sair, né? Como técnico, isso já, né? Em 2023. Primeira partida do ano, São Paulo e Ituano, 0-0, numa quinta-feira, frio. Tinha 50 mil pessoas no estádio. Aí ele falou assim que a torcida do São Paulo tinha mudado de perfil, porque ele falou, logo depois de ser campeão do mundo, eu já vim no estádio com 800, com 1.000 pagantes. Eu lembro disso. Eu ficava puto, cara. Cara, mas era isso. O Rogério Ceni tem razão. Quer dizer, ele sempre tem razão, né? Como jogador de São Paulo, principalmente. Mas era muito doido isso. Era perceptível. Agora falando da minha experiência, por exemplo. Por favor, agora, da sua experiência como torcedor. Você acha que isso mudou? Você acha que isso continua? Falando também um pouco sobre como eu me tornei, eu acho que muito por crescer com você, eu sempre tive a sensação que isso era algo inerente a mim, que fazia parte de mim, eu ainda tenho essa sensação. De ser algo muito forte, de ser algo que faz parte da personalidade, que te define também como pessoa, que é o time que você torce. Isso, querendo ou não, faz parte de você. Que, por exemplo, o botafoguense tem muito aquilo de ser mais desconfiado das coisas. Querendo ou não, molda a personalidade. É interessante isso, mas molda muito a personalidade. E eu lembro do primeiro time que eu lembro com mais clareza do São Paulo, é o time de 2014. Eu lembro de alguns flashes de 2012, 2013, mas eu lembro muito bem, inclusive jogos completos e tal, de 2014, que era um time que tinha o Kaká, tinha o Ganso, tinha o Luiz Fabiano, tinha o Pato em boa fase, tinha o Rogério Ceni. Era um timaço que, inclusive, só não ganhou o Campeonato Brasileiro, ficou em segundo porque a defesa era muito fraca. Era um time um pouco desequilibrado. Era desequilibrado. Né? A frente era muito forte. E o engraçado é que era um time do Muricy, que o Muricy sempre foi característico de jogar muito defensivamente, mas aquele time era um time que jogava muito bonito. Jogava bonito. Mas assim, o Muricy vai depender muito do time que ele tá dirigindo e tal, né? Do momento e tudo. Ele sempre foi um cara muito preocupado com a defesa, sim, mas nunca foi um cara retranqueiro. Pelo menos é a visão que eu tenho, sabe? É lógico, você vai ter momentos e momentos que você tá com um time que não tem equilíbrio suficiente para sair pro ataque, você tem que segurar. Né? Diferente de alguns outros treinadores que jogam por uma bola, né? Então aquele time jogava bonito pra caramba, mas a defesa... a defesa... Sabe o que eu queria ver? Aquele time
Só que a gente só muda a defesa. Pega a defesa de 2007, 2008, põe naquele time. aí acabava, aí não tem nem... Será que perdi alguma coisa? Perdi de jeito nenhum, ganhava tudo. Mas vai lá, desculpa, você começou em 2014. 2015 o São Paulo também foi aí, 2016 eu lembro que foi um ano que mudou um pouco, porque o São Paulo voltou para a Libertadores, voltou muito forte, foi até a semifinal. Sim. Foi o ano que o Calleri chegou ao São Paulo, foi o ano que ele foi artilheiro da Libertadores, o ano que o Ganso jogou muita bola, inclusive, deu muito passe pro Calleri. E 2017 foi um ano muito difícil, o São Paulo teve ameaçado um seríssimo de rebaixamento, com o Rogério Ceni como treinador. Dorival veio para salvar o time, Dorival técnico atual hoje, veio junto com o Hernanes e teve a mudança de chave, que a gente falou inclusive no episódio anterior, que o São Paulo, a torcida do São Paulo, eu acho que ela nunca teve tão próxima, ela nunca teve tão... É interessante isso, ela nunca amou tanto o São Paulo Futebol Clube e não só a vitória em si. O torcedor de São Paulo, ele passou a viver São Paulo Futebol Clube. É diferente de estar lá esperando alguma coisa. Não é aquela torcida que vai lá, tipo, tô pagando ingresso, você tem que ganhar. Não, é a torcida que vai lá porque ela gosta. Junto, sofre junto. Sofre junto. Né? E é isso, cara. Ser torcedor só quando tá ganhando é fácil, né? Qualquer um. Tanto é que a gente ouve muito isso, né? São Paulo ganhou a Copa do Brasil agora, 2023. Aí a gente sai com a camisa do São Paulo, eu fico bravo com isso. Agora todo mundo fala, não filho, eu ando com a camisa do São Paulo, eu jogo futebol todo final de semana com a camisa do São Paulo, estando São Paulo bem ou mal, mas é normal mesmo, a gente com certeza teve gente que começou a usar a camisa do São Paulo depois da vitória da Copa do Brasil, e que bom que isso acontece. Exatamente. Porque senão a gente não renova a torcida. Exatamente, né? Isso é muito importante para renovar a torcedor. Sim. E eu acho que parte desse resgate, inclusive, muita gente critica, muitas vezes, e às vezes tem que criticar, se deve também à torcida organizada de São Paulo. Por exemplo, ela em nenhum momento esse ano, em nenhum momento atacou jogador, em nenhum momento buscou culpado. Ela sempre esteve lá, buscando incentivar todo mundo em volta para apoiar o time mesmo, né? Para estar lá nos momentos. E esse ano e o ano passado, mas esse ano quebrou todos os recordes. É simplesmente impressionante. A gente tem a segunda melhor média geral do Brasil de público, 46 mil pessoas no estádio. E assim, um estádio que é nosso, ou seja, a gente inclusive é o clube que mais tem lucro com o estádio, porque como o estádio é nosso, a gente não tem que dividir lucro com o governo, não tem que dividir lucro com parceiros, que, por exemplo, o Maracanã, o Flamengo administra com o Fluminense. Então tem uma parceria de lucros ali. O Morumbi, ele se tornou um ativo importante pra caramba do São Paulo. Certeza. E se tornou também uma arma do São Paulo, porque o que é a torcida que conduz? É a torcida que conduziu um time que não é estrelado, como o do Flamengo, por exemplo, conduziu a um título importantíssimo, dificílimo. Difícil, porque a Copa do Brasil hoje... Antes que quem disputava Libertadores não disputava a Copa do Brasil, e por isso que o São Paulo só tem um título da Copa do Brasil, que isso fique registrado, senão já teria mais. Exatamente. Tornava a Copa do Brasil um campeonato fácil. Hoje é um campeonato muito difícil, ainda mais no modelo que ele né? No molde de Copa mesmo, né? O time não pode ter um momento ruim. Exatamente. Né? Então... conduziu mesmo, cara. Eu também concordo com você. Esse título de 2023 está todo nas mãos da torcida, de um trabalho bem feito de uma equipe técnica, né? Porque não é só um treinador, não é só o Dorival Júnior. A equipe trabalha pra caramba. A equipe trabalha pra caramba, a equipe que estuda, que tá em cima. A gente vê muito disso. Quem acompanha aí o dia a dia do São Paulo sabe que é uma comissão técnica muito séria, né? Com apoio, inclusive... direto da diretoria, com o meio de campo que o Muricy faz, né, entre a comissão técnica. Eu acho que isso funcionou muito bem, inclusive com o Dorival, porque o Muricy é muito amigo do Dorival. Mas eu acho que tudo isso, sem a torcida do jeito que conduziu, cara, não sei se a gente teria esse título, não. Falando um negócio, inclusive, que atrela muito comigo. Eu nunca vi a movimentação, o apoio, a ida tão grande como foi no São Paulo e Corinthians da semifinal. Foi uma coisa surreal.
Desde o momento que acabou o jogo na Neoquímica Arena até o dia 16, todo mundo fala que, inclusive, o São Paulo teve um período muito ruim entre esses dois jogos. É porque todo torcedor só tava pensando no dia 16 de agosto às 21h30. Sim. Às 21h30 não, desculpa, às 19. Porque a gente não teve essa moleza de ter 21h30. Muita gente teve que sair do serviço mais cedo, se ferrou, inclusive, muita gente custou entrar, mas continuando. Parece que é feito até de propósito. Parece que é feito até de propósito. Mas o nível de entrega que todo torcedor São Paulino tava, eu desmaiei no primeiro gol. É uma coisa... Pior que é verdade, galera. É uma coisa surreal, porque a gente tava ali pelo clube, com o clube, e aquilo eu nunca vi igual. Na minha vida de 18 anos, de São Paulo Futebol Clube, como torcedor, eu nunca vi algo nem parecido. Todo mundo nessa mesma vibe. Exatamente. Né, cara? Assim, eu também achei. E não foi assim na final da Copa do Brasil, por exemplo, que eu acho que carregava muito mais tensão do que vontade de ganhar. Quem estava com muita vontade de ganhar na semifinal. Sim. Ainda mais em cima de quem Ainda mais em cima de quem foi. Exatamente. Muita gente achava, inclusive, o jogo da semifinal mais importante do que o da final. Porque até em termos de time, né, cara? O Flamengo estava passando por uma crise, aquele negócio todo. Eu acho que a gente acabou ficando mais preocupado com a semifinal por conta disso. A gente olhava pro Flamengo, cara. Não sei você, a gente sabia que o Flamengo chegaria na final. Mas o jogo que fez contra o Grêmio. Com certeza, isso aí a gente não tinha dúvida. Mas o Flamengo estava vivenciando um momento, e assim, uma crise extra-campo, né, cara? Que é muito grave. É grave isso. É muito grave, aquela treta toda. Chegou a ter violência dentro Então, talvez... 4 casos de violência? Não vou nem citar aqui para não dar ibope para esse tipo de coisa, né? Porque é muito chato. Mas, sei lá, cara, é um clássico local, não tem jeito, né? E você falou uma coisa da atmosfera, cara. E aquela saída do São Paulo para ir jogar no Maracanã, cara. O que foi aquilo lá? Que foi aquilo, cara? Não foi num estádio. É impressionante. O próprio Dorival, ele falou, ele nunca tinha visto isso na carreira inteira dele. O Dorival trabalhou, acho que em todos os clubes grandes do Brasil, pelo menos na maioria. Sim. Menos talvez no Vasco, no Botafogo, que eu não lembro dele trabalhando, mas também não. De resto, nos 4 grandes de São Paulo... o Corinthians também não trabalhou. Mas enfim, ele trabalhou muito com clube grandes times. Grandes times. E em grandes momentos. E em grandes momentos também. Ele conduziu o Santos a uma Libertadores, conduziu o Flamengo à Copa do Brasil e a Libertadores. Sabe o que me lembrou aquela saída do São Paulo para ir jogar no Maracanã? Me lembrou o embarque do time do São Paulo, até arrepio, cara, em 2005, quando a gente foi pro Japão, cara. Que foi aquilo, velho? Impressionante. O que foi aquilo? Lógico, o Otávio nasceu em 2005, né? Aliás, o elo tricolor, né? A nossa logo tem isso, né? Ó, 1977 tá aqui, ó. Que foi o ano em que eu nasci. Primeiro título brasileiro de São Paulo. 2005, o ano que o Otávio nasceu. Foi o nosso tricampeonato mundial, né? Tem muito disso. Ele tava nascendo. Mas ele assistiu comigo várias vezes o DVD. A gente tem o DVD, né, cara? Hoje tá no YouTube. Mas aquilo foi absurdo, cara. Me fez lembrar, você acredita? Não sei se... É lógico que você não vivenciou isso tão diretamente na época, em 2005, mas você viu vídeos, sabe? Foi aquele nível de euforia, cara. Eu acho, assim. É impressionante. Muito louco. E falando do clássico da semifinal ainda, foi um clássico que pareceu... Foi escrito de roteiro, cara. Foi. É impressionante. O roteirista dos bons. Roteirista dos bons, porque a gente vai lá, a gente podia sair com um resultado pior. O Luciano, ele conseguiu deixar o jogo mais nervoso ainda, que ele arrebentou com aquela bandeirinha. Gente. Inclusive, eu comprei essa camisa por causa disso, porque aquele momento lá, eu acho que ele coloca o São Paulo de volta no jogo. E simplesmente, depois de perder, o São Paulo traz Rames Rodrigues e Lucas Moura. Cara... Isso cinema, é roteiro de cinema. E o que o Lucas jogou também no jogo de volta. Não, e o Rames, só de você falar assim, porra, a gente tem um Rames Rodrigues. Ele não jogou. Não jogou. Mas isso mexe com o psicológico do adversário. Você fala, pô, como é que tá esse cara? Como é que, né? E o treinador tem que pensar, cara. Ele tem que pensar. E se eles colocarem esse cara? E se esse cara estiver jogando num nível que... Então, e o Lucas, cara, que chegou no tricolor, ele me impressionou.
Ele me impressionou porque jogador, quando vem de fora para o Brasil, eu acho que não é feio nem falar isso, porque é a verdade. Ele já vem, tipo, final de carreira, né? Eu tava esperando isso do Lucas. Eu não achei que ele viria com essa capacidade física toda, né? Não achei que ele viria com... Técnico, a gente sabe que o Lucas sempre foi. Sempre foi um jogador muito técnico, muito habilidoso, muito rápido. Mas eu confesso, eu não esperava que ele viesse jogando numa rotação tão acelerada. Parecia outro jogo. O cara tava jogando outro jogo, não era o mesmo futebol que os outros 21 jogadores que estavam em campo estavam fazendo, né? Mas isso é o que você falou. Isso jogou uma pitada ali, né, de um elemento muito forte nessa... E a torcida foi junto. Foi junto, cara. Foi junto. Pirou, a torcida pirou. Pirou. O Lucas veio. A gente aqui, você fala, porra, agora acabou. Acabou. Né? E, inclusive, nesse jogo, que foram distribuídas 63 mil bandeirinhas da torcida que conduz. Escrito torcida que conduz. E por isso que a gente acha que é a torcida que conduz. É um nome justo. É um nome justo. Com tudo que vem sendo construído e com tudo que vai sendo construído. Porque isso não vai parar por aqui. Eu também acho que não. Acho que agora... Eu acho que a torcida que conduz é um nome justo. O título de o mais popular é um título justo, porque a torcida foi em peso, e aí é pobre, rico, branco, preto, homem, mulher, sabe? E não teve essa distinção, não teve, então assim, por isso que é o mais popular mesmo. E a galera abraçou o time, a chegada no estádio, cara. Impressionante. Sabe? Aí, ó, eu falo e fico arrepiado, cara, porque assim, isso é torcer, cara. É a torcida que conduz e pronto, acabou, e é o mais popular mesmo, e... achou ruim, corre atrás, entendeu? Achou ruim, corre atrás, é basicamente isso, cara. Exatamente. Então é isso, né, Otávio? É isso. Então tá aí hoje o episódio sobre a torcida que conduz, é um prazer sempre estar aí conversando com o meu filho aqui com vocês, viu? Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, não tá bom? Exatamente. E siga a gente nas redes sociais, @elo_tricolor. Isso aí, nas redes sociais. Estamos em tudo. Estamos em todas aí, né? E compartilha aí, ajuda a gente a crescer, fazer o nosso canal tão grande quanto o Tricolor. Já pensou? Nossa, o que é isso? Eu acho que isso é impossível, porque o Tricolor é gigante. É gigante, gigantesco. Ajude-nos a fazer esse canal ser grande. Falou? Um abraço para vocês dos tricolores aqui e até a próxima. Alô.